Grande do Sul. E hoje, então, a gente está aqui para mais um encontro da Liga. Hoje que a gente, então, vai ter discussão de artigos. Agradecemos a presença do professor da Faculdade de Medicina da URGS e presidente da Associação Gaúcha de Medicina de Família e Comunidade, Dr. João Henrique Collin. E o artigo, então, que será apresentado Desativa pontos gatilho no tratamento da dor miofacial, das autoras Milena Kupp e Ananda Martinelli, será apresentado pelo nosso coordenador de pesquisa, Maikson. Olá, pessoal, boa noite. Laura, pode passar essa parte. Então, nós temos hoje um artigo de revisão, e o tema é a síndrome de dor miofacial. Mas caracterizando um pouco a síndrome de dor miofacial, é uma causa de dor e de limitações, sendo bastante frequente na população. Ela se caracteriza principalmente por uma dor local, uma dor local ou irradiada, como principal sintoma, que conta com irradiação característica conforme o músculo acometido. O quadro clínico pode ser agudo ou insidioso, e pode haver diferentes graus de intensidade. Normalmente a dor é focal, acompanhada por padrões de dor referida, que pode ajudar na identificação do músculo acometido. Podem acontecer alguns sintomas associados, como a diaforese, a mudança de temperatura, a vermelhidão, hiperestesia ou aparestesia. É normal, quando há acometimento da musculatura da cabeça e pescoço, também haver um lacrimejamento, tontura ou visão turva, e também pode estar presente intolerância ao trabalho, no quadro clínico geral, a intolerância ao trabalho, fraqueza muscular, fadiga e sintomas de transtornos de humor. Pode passar, Laura. Falando um pouco da epidemiologia da síndrome de dor muscular, é uma causa muito comum na população. Estima-se que pelo menos 40% das pessoas vão ter alguma síndrome de dor muscular. A prevalência varia bastante, mas alguns estudos apontam que 21 a 30% dos serviços de medicina geral, os serviços ambulatoriais, eles chegam a atender dor miofacial, e até 93% dos centros especializados em dor vão ter um acometimento por essa dor, síndrome de dor miofacial. Acometendo igualmente homens e mulheres em igual proporção. Teve um estudo brasileiro em que 70 pacientes portadores de dor lombar crônica, que é uma condição extremamente comum, apontou a prevalência de que, nesses casos, pelo menos 90% dos pacientes tinham um ponto de gatilho muscular. Pode passar, Laura. Falando um pouco do diagnóstico, é importante lembrar que não há um diagnóstico bem estabelecido para essa síndrome, e também não há qualquer alteração bioquímica, hematológica, sorológica no indivíduo que apresenta o problema. Então, o que nos resta a detectar um ponto de gatilho muscular, que vai ser a principal caracterização da síndrome, vai ser realizar um exame físico minucioso orientado pela clínica. Durante o exame, os músculos avaliados eles vão estar em extensão, e o avaliador vai realizar pressão com os dedos sobre eles no movimento de sovar pão. Nas proximidades do ponto de gatilho, vai haver um desconforto. A palpação desses pontos de gatilho, eles podem causar dor numa área diferente do corpo, que foi o que eu mencionei anteriormente como dor referida. Essa dor referida, ela torna o diagnóstico mais difícil, porque ela replica os sintomas de condições mais comumente conhecidas.
Citando um exemplo, a dor associada ao ponto de gatilho que causa dor de cabeça ou na região do pescoço, que ela pode se manifestar como cefaleia tensional, dor na associação temporomandibular, dor ocular ou zumbido. Pode passar, Laura. Aqui eu coloquei algumas condições clínicas que podem ser mimetizadas por pontos de gatilho em determinado grupo muscular, em determinados grupos musculares. Essa aqui é uma tabela que está lá no artigo, para quem quiser ver melhor depois. Só citando alguns exemplos, uma provável origem para um ponto de gatilho seria no peitoral maior, e uma condição clínica associada à angina. Ou a gente poderia citar na porção inferior do reto abdominal, que a provável origem seria uma desmenorreia. Pode passar, Laura. Mas aprofundando melhor nesses pontos de gatilho, falando o que são, eles se desenvolvem como uma consequência de lesões musculares, que podem ser trauma agudo, causado por uma lesão esportiva, por exemplo, um acidente ou uma utilização crônica do músculo, causada por ocupação ou atividade ocupacional repetitiva, estresse emocional, postura incorreta. Só que, mesmo assim, essas são algumas etiologias possíveis, porque não está bem esclarecido o que está associado ao uso à sobrecarga, o que leva a essa sobrecarga. Mas, provavelmente, um aumento de fatores inflamatórios e de cálcio intracelular, que vai resultar em dano muscular e formação de uma área rígida, uma área isquêmica, com acúmulo de resíduos metabólicos, que é a área que vai dar origem a esse ponto de gatilho. Eles são pontos hiperirritáveis, localizados no músculo esquelético. Eles podem ser sentidos como uma banda ou um nódulo à palpação, e eles vão ter uma consistência mais dura. A dor pode ser local ou referida de forma espontânea à digitopressão. Pode passar, Laura. Eu coloquei aqui o complexo do ponto de gatilho. O ponto de gatilho, ele é composto por vários nódulos de contração. Vocês podem ver aqui esses nódulos ilustrados na figura maior, que não conseguem relaxar. Esses nódulos individuais, eles se contraem e não conseguem relaxar. Daí essas fibras fazem o músculo ficar mais curto e constituem uma banda tensa, que é um grupo de fibras musculares tensas ao longo da extensão entre o ponto de gatilho e a inserção muscular. Essa contração continuada do sarcômero muscular vai comprimir a irrigação sanguínea local e vai resultar numa carência energética na área. Consequentemente, a gente vai ter uma crise metabólica ativa e os receptores de dor vão ser acionados, gerando um padrão regional de dor. Pode passar, Laura. Aqui eu coloquei um exemplo de como se manifestaria um ponto de gatilho. A gente vê nesse X a localização exata do ponto de gatilho, e toda essa área vermelha poderia ser uma dor referida. Essa área vermelha em pontinhos seria uma dor referida. Vocês verem que ele está aqui mais próximo ao pescoço, mas ali já irradiando para o ombro. Pode passar, Laura. Sobre o tratamento, o que a gente tem de principal é liberar os pontos de gatilho. Então, uma coisa importante vai ser a educação e orientação. Normalmente, em serviços ocupacionais, a gente vai instruir as pessoas a terem melhor postura, pegar coisas com maior cuidado. A gente vai ter uma terapia manual ou fisioterapia, feita
profissional. O spray e alongamento. Esse spray, principalmente, ele constitui uma das técnicas não invasivas. Outro exemplo de técnica não invasiva seria a compressão isquêmica, que é feita por meio de fisioterapia, e o spray de fluormetano, que ele seria responsável também por resfriar aquela área ali. A gente tem o uso de fármacos, alguns deles são associados aos outros sinais e sintomas que vão vir, e a gente tem o agulhamento. O agulhamento, ele pode ser a seco ou injeção de substâncias. Dentre essas substâncias utilizadas, a gente tem a solução fisiológica, toxina botulínica e anestésicos locais. É importante lembrar que, como é uma síndrome muito comum e é muito fácil de ser tratada, ela já é tratada na atenção primária e com um alívio quase que muito rápido. Pode passar, Laura. Tá, e como é que vem esse tratamento medicamentoso? A gente pode separar ele em 3 grandes grupos, que seria a analgesia, poderia usar analgésicos comuns, anti-inflamatórios, relaxantes musculares e opioides fracos. Aos sintomas associados, poderíamos usar benzodiazepínicos e algumas classes de antidepressivos e anticonvulsivantes. Como eu disse lá anteriormente, às vezes essas tensões, esses pontos de gatilho também são causados por fatores emocionais. E a gente pode usar técnicas não invasivas e técnicas invasivas, que são a seco ou injeção de substâncias, que são as técnicas para desativação do ponto de gatilho. Pode passar, Laura. Daqui eu coloquei como é feito o agulhamento local com a infiltração de anestésico, que é o que principalmente foi discutido mais da metade do artigo. Para a gente fazer essa infiltração do anestésico, a gente vai primeiro escolher o tamanho da luva, escolher um tamanho da agulha, dependendo da localização do músculo a ser injetado, sendo que essa agulha vai ter que ser longa o suficiente para atingir a contração do músculo e romper o ponto de gatilho muscular. A gente vai conectar a agulha no êmbolo, que permita a aspiração. Essa aspiração vai impedir que a gente atinja algum vaso. Colocaremos luvas, o profissional vai manter o profissional vai manter o ponto de gatilho localizado entre os 2 dedos, o indicador e o médio, apertando, fazendo como se fosse uma pinça. Ele vai fazer a antisepsia do local com álcool 70%, então vai inserir a agulha de 1 a 2 centímetros da localização do ponto de gatilho muscular, para que possa avançar num ângulo de 30 graus com a superfície da pele. Feito isso, ele vai tracionar e redirecionar a agulha de maneira superior, inferior, lateral e medial, com o menor número possível de penetrações na pele, para não se tornar um procedimento tão invasivo, à medida que a substância vai sendo infiltrada lentamente e imediatamente vai liberando o ponto de gatilho. Pode passar, Laura. Aqui eu trouxe uma parte do artigo que compara algumas terapias. Pode passar. O primeiro estudo que tem no artigo, a primeira revisão que a gente faz, ele compara a injeção de toxina botulínica com bupivacaína. Basicamente, a gente tem 2 estudos do Grabowska, que não vê diferença no tratamento com os 2. E a gente tem o do UNO, que vê a toxina botulínica sendo superior ao tratamento com a bupivacaína. Só que esse estudo do UNO, ele tem um viés, que é os pacientes, eles puderam usar 35 miligramas de ofenadrina e 300 de dipirona
e puderam fazer estimulação elétrica transcutânea. Então, isso pode ter prejudicado a análise da infiltração do medicamento. No segundo estudo, a gente tem a associação da lidocaína com a acupuntura. Tem estudo do Ga et al., que não mostrou diferença nessas duas terapias. Tem estudo do Jiang, que também não mostrou uma diferença significativa entre essas duas terapias. E Lawrence Yang, ele fez um estudo separado em que ele associou a lidocaína com a acupuntura e mostrou resultados muito mais significativos. Pode passar, Laura. A gente tem esse terceiro estudo, que é da lidocaína, com uma solução salina, 0,9%. No primeiro estudo mencionado, a lidocaína vai ter um efeito maior sobre o ponto de gatilho em relação à solução salina. No estudo realizado em Curitiba, foi feito em média de 15 dias, analisado a média de 15 dias, e isso não mostrou diferenças. Só voltando aqui no estudo 1, esse estudo foi feito com base no estudo 3, esse estudo foi feito com base em 3 meses. E um estudo nos Estados Unidos também foi feito com base em maior questão de tempo. Então, a gente teria aí a interferência do fator tempo. Se você fizer um tratamento mais prolongado, a lidocaína seria mais eficaz. E pode passar. E a gente tem um último estudo, que é feito com a lidocaína vezes a fisioterapia. O Lugo, ele propôs três grupos. O primeiro grupo fazendo uso de lidocaína e fisioterapia. O segundo grupo, apenas lidocaína. E o terceiro grupo, apenas fisioterapia. Ele fez esse estudo com 127 pessoas. E ele verificou resultados semelhantes em todos eles. O segundo estudo foi feito em mulheres portadoras de dor pélvica, causados por ponto de gatilho, e foi dividido em 2 grupos. Um grupo recebeu injeção de lidocaína, a 0,5%, e o segundo grupo foi feita a compressão isquêmica por fisioterapia. A avaliação ocorreu em espaços de 1, 4 e 12 semanas, e houve melhora progressiva da dor no grupo que recebeu lidocaína, enquanto no que recebeu a compressão isquêmica não teve melhora. E, por último, o Machado, ele fez um estudo em relação ao anestésico e a fisioterapia e enxergou o anestésico com um grau de eficácia maior que a fisioterapia. Esses estudos foram feitos com diversos fatores limitantes, com diversos fatores que influenciavam, todos, o de Lugo, no caso, diversos fatores que influenciavam. Pode passar, Laura. E é isso, pessoal. Agora nós vamos abrir para discussão. Boa noite, pessoal. Como é que é a metodologia? Vocês discutem, eu debato depois, eu gostaria que já comentasse agora. Pode ficar à vontade, professor, se quiser fazer um comentário. E aí a gente deixa aberto também para perguntas. Quem quiser fazer pode levantar a mão, e a gente vai chamando, ou manda pelo chat também, que a gente vai lendo as perguntas daí. Eu acho que vale a pena alguns comentários, sim. Não vou me alongar muito para a gente poder debater, né? Bom, a primeira coisa, eu acho que tem a ver com a relevância do tema. Achei muito interessante vocês escolherem esse tema, porque na minha faculdade toda, acho que eu ouvi falar em síndrome miofascial e ponto gatilho apenas num estágio da fisiatria, que era um estágio que a gente fazia no internato, e que foi onde eu tive meu primeiro contato com o uso do agulhamento, no caso com o lidocaína, que era usado na época. Depois, só já tendo concluído a residência,
eu fui entrar em contato nos congressos de medicina de família com um grupo de médicos de família em Florianópolis que fazia treinamento para os médicos da atenção primária, utilizando alguns princípios da acupuntura, entre eles o agulhamento seco, mas a acupuntura vai muito além do agulhamento seco, ela é uma abordagem sistêmica, enquanto que o agulhamento seco ou agulhamento com lidocaína ele é focado realmente na síndrome facial. Mas, enfim, sabendo que o pessoal trazia resultados muito interessantes lá. E aí eu comecei a buscar esse aprofundamento e treinamentos formais. E aí, quando a gente descobre a síndrome miofascial, é como se estivesse o tempo todo à nossa frente, a gente nunca tinha olhado para ela. A gente aprende a olhar padrões de dores articulares relacionadas a ligamento, a cartilagem, a sinóvia, pensa nas doenças reumatológicas, autoimunes, pensa, enfim, muito por cima numa possível contratura muscular, ou numa ruptura, um traumatismo, mas na minha experiência de graduação e mesmo no início da residência, praticamente não tive contato com essa síndrome. E quando a gente se depara com ela, como o Marcos nos apresentou, a gente começa a ver que ela é bastante prevalente. Na realidade, quando eu fiz os cursos voltados para adquirir essa habilidade no agulhamento e no diagnóstico da síndrome miofascial, muda de forma bastante importante a rotina de atuação do médico de família, porque as queixas de dor ósseo-muscular elas são muito frequentes, como você sabe, já devem ter feito outras discussões com diferentes síndromes regionais, mas a gente acaba tendo, às vezes, uma abordagem muito pouco resolutiva, que muitas vezes até é mais conveniente para o profissional. A consulta se transforma numa consulta mais breve, tu prescreve uma analgesia, encaminha para fisioterapia e com algum estudo, algum treinamento a mais, tu começa a evitar encaminhamentos desnecessários para ortopedia, para reumato, por fazer os diagnósticos já e ver que não são casos nem cirúrgicos, nem casos reumatológicos, e começa até a ter um pouco mais resolutivo. Mas a grande resolutividade que eu observei na minha prática foi a partir do treinamento nessa técnica do agulhamento, em identificar a síndrome miofascial e no agulhamento. Ainda trazendo um pouco desse histórico de formação pessoal, que eu acho interessante para colegas vão ter diferentes linhas de formação permanente, de educação permanente, mas eu lembro que eu sempre gostei muito do tópico de dor ósseo-muscular e de problemas relacionados, talvez por uma experiência de esporte no passado, mas o fato que eu busquei aprender a fazer infiltrações de bursa articular, drenagens, manobras ortopédicas que nos dão um diagnóstico sem ficar fazendo exame de imagem a rodo, entender que muito lá dos exames de imagem, na realidade, eram achados ocasionais ou eram alterações de imagem que são presentes tanto na população sintomática quanto assintomática, especialmente se tratando das lombalgias, das dores nas costas, mas ainda ficava bastante limitado, né? E à medida que a gente vai buscando aprofundar, às vezes a gente se depara com esses tesouros, aí como é estudar a síndrome miofascial. Uma coisa que eu achei fundamental depois que eu me deparei com essa entidade foi voltar a estudar anatomia. Nos cursos que a gente faz de treinamento, na abordagem de síndrome miofascial e agulhamento seco, a gente aprende a anatomia palpatória, a voltar a examinar realmente apalpando musculatura, e aí entra aquele termo que o Maicson citou do artigo, né, como se estivesse sovando o pão. Na realidade, a gente faz um movimento de compressão perpendicular à fibra, tentando achar as bandas tensas. Então, alguns comentários aí sobre o nosso artigo e sobre como a gente utiliza esse conhecimento para a prática, né? Acho que é interessante até a gente contextualizar que esse é um artigo de revisão e tem aquele formato de revisão mais narrativa, né? Ele não sistematiza o porquê que ele escolheu citar tal artigo e não outro, quais são os critérios para ter escolhido alguns e ter eliminado outros. Ele foi tentar trazer um apanhado geral da síndrome miofascial e algumas comparações. Inclusive, a gente sente falta no artigo, o que o Markson nos trouxe na apresentação, que são tabelas sumárias, né, que mostrem quais são os principais fatores que favorecem uma modalidade de tratamento e outra. Mas como uma primeira leitura, ele é muito interessante, porque ele consegue ser bem objetivo e sumarizar
essa síndrome miofascial. Quanto ao diagnóstico, apesar do artigo falar que o diagnóstico não está tão bem definido, existem alguns critérios já mais utilizados, que incluem a banda tensa palpável, a sensibilidade aumentada, uma identificação ali de um nó, de um ponto gatilho, né? A dor referida, que muitas vezes ela vai ser em halo, em torno do ponto, mas muitas vezes ela vai ser sentida à distância. Então, uma armadilha no diagnóstico das dores musculares relacionadas à síndrome miofascial é a gente palpar só onde o paciente se queixa da dor. A gente tem que começar a constituir gradativamente mapas mentais da onde as dores costumam ser referidas. E a diferença para uma dor referida em relação a uma dor irradiada, como uma dor lombociática, como uma dor da síndrome do túnel do carpo ou outras neuropatias, é que a dor irradiada ela acompanha o trajeto daquele eixo nervoso. E a dor referida, muitas vezes, ela não se comunica com a fonte da dor. Então, eu palpo aqui o infraespinhoso e sinto lá na nuca. Ou eu palpo uma musculatura lá da perna, lá o sóleo, e vou ter uma dor na região sacral. A gente não vai decorar isso de cara. É claro que os músculos mais frequentes, a gente vai começar a reconhecer os padrões deles. Mas aí, para isso, existem mapas já prontos, desenvolvidos por autores clássicos, como a Janet Travell e o Cummins, e o Simons, perdão, e outros, e tem aplicativos. Eu até vou tentar mostrar, deixa eu ver se eu consigo simplesmente mostrar para vocês aqui a imagem de um aplicativo chamado Trigger Points, em que a gente vai ver uma figura anatômica, mas à medida em que eu escolho determinado músculo, ele vai me mostrar aquela imagem que o Maikson nos mostrou. Aqui, no caso, em azul, lá era em vermelho, né, com o padrão da dor referida, e os xizinhos, já na legenda tradicional, são aonde eu palpo. Então, eu posso procurar também por região de dor. Ele me diz quais são os músculos que dão dor referida na região occipital. Aí ele vai listar, tem esses 4, 5 músculos. Eu vou lá e vou palpar aqueles músculos nas regiões, os pontos mais tradicionais. E é assim que a gente começa a sistematizar a nossa avaliação na prática. É assim que a gente transforma esse conhecimento teórico numa utilização prática dele, né? O que mais? Em relação ao diagnóstico, eu acho que isso era importante trazer. Então, existem sim já alguns critérios. E um dos critérios é a partir do próprio agulhamento. Quando a gente, ao fazer a inserção da agulha, seja com lidocaína ou mesmo um agulhamento seco, que é a técnica que eu mais utilizo, a gente vê um twitch. Um twitch é uma contração involuntária à medida que a agulha passa pelo ponto gatilho, desfazendo ele, tem uma contração, e aí acontece aquele relaxamento com a melhora sintomática do paciente, né? Um outro aspecto que o artigo traz de interesse, que acho que é a única tabela que eles trazem ali, são condições que possam ser mimetizadas por pontos gatilho. Então, são aquelas doenças que a gente a gente sempre pensa em primeiro lugar quando o paciente nos traz uma queixa, um padrão de dor, a gente já pensa em algumas condições que a gente viu bastante e que sabe que tem dor ali. E às vezes a gente ignora que possa ser uma dor referida. Então, ali um ponto gatilho do peitoral pode trazer uma dor irradiada para a região retroesternal e eu pensar, será que essa é uma dor anginosa? Só que se eu não considerar esse diagnóstico diferencial, eu vou deixar passar muitas dores miofasciais e vou ficar tratando ou investigando desnecessariamente, assustando às vezes o paciente para condições muito mais graves, como uma angina, como, enfim, uma síndrome visceral. Agora, também é verdade que a dor miofascial, o ponto gatilho, ele pode ser uma manifestação secundária. Ele é uma condição muito frequente, mas nem sempre ele é a causa primária. A gente diria que a causa primária é quando a gente tem aquele esforço repetitivo, aquela sobrecarga muscular, e se forma o ponto gatilho e ele é a causa original da dor. Mas eu posso ter uma artrose de quadril, de joelho, ou até uma cólica relacionada a uma colecistite, uma dor visceral, e aquela dor visceral, aquela dor articular, desencadear pela tensão, pela dor,
um ponto gatilho. Então, a gente tem que cuidar, porque quando a gente entra em contato com esse parece que é um universo diferente, que é um outro paradigma. Na realidade, ele não foge muito do nosso paradigma mais tradicional da medicina, é apenas reconhecer os padrões. Não é, a gente não está usando aqui o paradigma da medicina tradicional chinesa ou outros paradigmas energéticos. A gente está falando realmente de uma dor que tem um foco numa estrutura anatômica reconhecível e vai ter uma dor só com uma manifestação referida. A gente tem um exemplo mais tradicional, que é aquelas dores sentidas no ombro de quadros de infecções abdominais, por exemplo, né? Ou de uma gravidez ectópica, por exemplo, que pode, quando rompendo ali, causar dor no ombro. Isso é uma dor referida também, né? Mas vamos retomando aqui, em seguida eu já vou abrir ali para as dúvidas, só para complementar esse raciocínio inicial. Quando a gente entra em contato com a miofascial, a gente começa a achar ela por tudo que é lugar. A gente começa a palpar mais os pacientes, até a nos palparmos, a achar em nós mesmos, entender até as nossas próprias dores, e aí os familiares são ótimas cobaias, né? Os namorados e namoradas, os colegas, enfim, começam a encontrar os seus pontos e querer também uns treinar nos outros agulhamento, mas a gente tem que cuidar para não cair também nessa armadilha de achar que tudo é miofascial. E às vezes a gente pode ter até uma neoplasia escondida se manifestando por uma dor miofascial. Então a gente tem que estar atento aos red flags, aqueles alertas, aqueles sinais de gravidade ou características de risco relacionados à população mais idosa, população com hábitos como o uso de cigarro ou com padrões de dor que nos remetem mais a quadros mais graves, né? Eu acho que como uma introdução assim de comentário do artigo, eu iria por aí, trazendo essa informação principal de que a gente não costuma ter uma formação, desde lá a anatomia, a gente poderia já ter uma formação nesse sentido de reconhecer bandas tensas, reconhecer nós musculares, os pontos de gatilho, de que no momento que a gente se depara com isso, a gente consegue ser muito mais resolutivo, consegue explicar melhor diversos padrões de dores que são dores estranhas, porque a dor referida, ela não é uma dor extremamente delimitada, ela muitas vezes é uma dor espalhada, que não tem um padrão neuropático, não tem um padrão articular, não tem um padrão de tendínea, né, ligamentar, e aí a gente se perde muitas vezes e põe a culpa no paciente, que tem uma dor muito estranha que não está no livro, né, e na realidade ela tem uma explicação. Mas antes de passar a palavra ainda, só comentar que no próprio histórico do desenvolvimento da técnica do agulhamento, foi se vendo que, à medida que se identifica que o agulhamento com anestésico aliviava muitos sintomas, se foi avançando para ver, bom, mas é o anestésico ou é só uma distensão de um líquido? Aí vem o soro fisiológico, e aí não tem tanta diferença. Até o anestésico, nos estudos citados, teve uma duração maior de efeito, mas teve muito resultado também com a infiltração de solução salina. Aí se começa a pensar, tá, mas tem a ver com o que eu estou infiltrando ou é a agulha entrando? E aí se viu que simplesmente agulhar sem infiltrar nada também tem bom resultado. Só que no momento que eu consigo agulhar sem precisar infiltrar, eu não preciso de uma agulha tão grossa com lumen. Eu posso usar uma agulha totalmente sólida que diminui acidentes de sangramento, de condução de germes na luz ali causando infecção. E eu posso usar uma agulha muito mais fina, que é muito menos dolorosa na inserção e ter um resultado semelhante. E aí entra a agulha de acupuntura utilizada para o agulhamento seco, em que eu não preciso infiltrar nada, eu simplesmente introduzo a agulha e passo ali a liberação daquele ponto gatilho. Então, acho que isso é um aspecto que o artigo não traz muito, ele acaba trazendo uma tendência de interpretação de que infiltrar lidocaína é superior. Na realidade, a gente vê, aí é uma questão de realmente fazer uma revisão mais sistematizada da literatura, mas do que os ministrantes de cursos nos trazem, é que em alguns pacientes, isso daí é muito mais a experiência do especialista, né? Em muitos pacientes que são muito sensíveis, às vezes o uso da lidocaína é interessante para não manter um dolorimento persistente, porque quando a gente agulha, dependendo se a gente precisa agulhar um músculo mais sensível ou fazer muito o leque, que é a saída em vários sentidos para achar o ponto gatilho e soltar, um paciente com muita sensibilidade, às vezes, pode não querer voltar, porque achou muito doloroso, ou pode não tolerar bem o procedimento. Então, nesses pacientes, às vezes, com muita sensibilidade,
a gente pode usar a lidocaína com mais sucesso. Mas eu acho que dá para dar um fecho aí nesse primeiro comentário e abrir um pouco aí para o debate. O primeiro inscrito é o André, se ele quiser fazer seu comentário. Sim, boa noite. Eu ia comentar que até na tabela 1 estava faltando, ou enfim, não foi citado o gatilho glúteo, né? Os glúteos são muito importantes, são muito comuns, e eu tive um caso emblemático, né? Eu tive muita sorte de, como está sempre muito envolvido com a medicina de família, tive a oportunidade de fazer o curso de medicina musculoesquelética do Alexandre, pela prefeitura, enfim, então tive bastante oportunidade. E aí, agora, em janeiro, eu estava passando no centro obstétrico e chegou uma gestante com cialtalgia, e aí logo foi chamada a neurocirurgia para avaliação dessa cialtalgia. A neuro foi lá e ela estava aguardando ressonância. E aí eu cheguei, depois fui lá, avaliei ela, daí vi um ponto gatilho clássico, assim, a mulher gritava de dor, com dor irradiada, até com fraqueza durante a compressão do ponto gatilho glúteo mínimo. Aí eu disse, perguntei pro contratado, tu deixa agulhar essa mulher, que eu acho que essa ciatalgia não é radiculopatia, e sim ponto gatilho. E uma forma é a gente fazer um teste terapêutico, né? Daí, tu que sabe, tu quer fazer, tu sabe fazer, faz, então. Dito e feito, fiz agulhamento, fiz, como ela estava esperando a ressonância, eu fiz por 2 dias seguidos, e a dor dela simplesmente, quando ela foi fazer a ressonância para ver a tal radiculopatia, tinha simplesmente desaparecido. Então, às vezes é algo muito mais simples do que se pensa, principalmente dentro do hospital de clínicas. O pessoal até do CEL ficou brincando, foi a primeira vez que a neurocirurgia elogiou alguém, foi dessa vez do exame físico. Mas, enfim, é questão de treino também. Eu fiz 6 meses numa OBS, em que eu podia, claro, antes da pandemia, podia fazer agulhamento, eu podia rever os pacientes, então tive muita sorte também durante a minha formação. Mas esse é um assunto que eu sempre estudo, dou monitoria sobre isso, e eu acho muito, muito interessante, e é muito comum. Depois até o residente estava com uma cefaleia que não passava, eu tinha tomado até corticoide, aí eu fui lá e achei um ponto gatilho de sternocleido. E aí resolvi a dor que não tinha resolvido com corticoide. Então, e é muito gratificante, assim, claro, às vezes tem pacientes que tu não vai conseguir resolver, mas quando tu tira a dor de um paciente, não tem, assim, recompensa melhor do que tu ver a cara de satisfação da pessoa e de agradecimento. Então, é um assunto que vale a pena estudar e praticar, recomendo muito. É um relato muito emblemático, né? Mas é o que a gente vê, e é isso que eu digo, que foi quando ele relatou, que a gente até estava esses tempos tentando convencer o grupo da reumatologia aqui do hospital a buscar em treinamento, porque outras residências na PUC, no Conceição, eles têm uma exposição maior e fazem esse treinamento. E para especialidades como a neurocirurgia, a ortopedia, a reumato, seria bastante útil, né? Claro que não que precisassem fazer, mas identificar pelo menos esse diagnóstico diferencial, né, seria bastante útil. Então, para vocês, independente da área que vocês forem fazer de formação, de atuação depois, reconhecer e ter alguns músculos, como o glúteo médio, o glúteo mínimo, que são muito comuns, aí o que o André relatou, né, o infraespinhoso, o trapézio, musculatura paravertebral, são assim músculos que a gente vê todo dia e não são difíceis, né, da gente aprender a agulhar. Então é um relato bem emblemático que a gente, depois que aprende, vê eles repetindo muitas vezes, né? Inclusive de pacientes que às vezes vão à cirurgia ou vão para procedimento sem uma resposta plena e por mais que o ponto gatilho ele responda melhor se tu identifica mais inicialmente, às vezes ele cronifica e tu consegue liberar ele, né? Às vezes precisa repetir várias sessões, como disse o André, mas muito interessante o relato. Andressa Souza está com a mão levantada. Oi, eu. Eu queria perguntar para o professor, então,
que nesses casos o diagnóstico ele seria até um diagnóstico de exclusão, assim, porque, não sei, acho que eu ficaria bem insegura, né, de quando viesse o paciente com essas queixas, de pensar em várias outras doenças ou possibilidades, para depois pensar nessa síndrome especificamente. Então, seria meio que um diagnóstico de exclusão ou daria para fazer meio que de primeira, assim? Não, ele pode ser um diagnóstico primário, não precisa ser um diagnóstico de exclusão, mas a gente tem padrões de apresentação da dor em que, em alguns contextos, mesmo que tu tenha uma hipótese principal, tu não vai descartar de cara outras hipóteses. E se o paciente tem esses sinais de alerta, aí tu vai provavelmente ir além, tu não vai te bastar só na abordagem da dor miofascial. Mas, na maioria das vezes, não é um diagnóstico de exclusão, ele é um diagnóstico primário. Alguns cenários específicos que a gente tem que ter cuidado para não se atirar direto nela e ignorar outros diagnósticos, porque como ela tem muitas vezes esse resultado tão imediato, como relatado pelo André, é muito comum a pessoa se apaixonar pelo diagnóstico e começar a olhar ele por tudo e ignorar outros, né? Mas isso vale não só para miofascial, tem outras condições que a gente começa a fazer isso, né? Então, não digo que ele seja de exclusão, mas ele precisa ser considerado no contexto de outros diagnósticos também. Prof, ainda desculpe, antes de ir para outra pessoa, tem alguma indicação, então, de fazer essa questão de teste terapêutico? Na verdade, assim, o critério diagnóstico mais claro seria de tu palpando, o paciente vem com uma determinada dor, tu identifica o padrão de dor dele e tu observa, né? Por exemplo, existem dores que vão ter um padrão de piora noturna, de terem de seguirem um trajeto de um eixo neuroanatômico, que vão ter um padrão mais de queimor. Bom, esse eu vou pensando mais uma dor neuropática. Agora vai ter pacientes que vão ter uma dor, a movimentação passiva da articulação, não só a movimentação ativa. Isso eu vou pensar mais uma dor articular. Vão ter pacientes que, se tu faz uma mobilização passiva, tu não tem dor alguma, mas se ele faz com força, ele tem dor, ou é só no limite da amplitude do movimento. Eu vou pensar mais uma dor muscular ou uma dor tendínea. Então, tu tem que ver qual é o padrão de dor, qual é o ritmo da dor, como é que ela se instalou, se tem movimentos que desencadearam, se tem fatores de alívio. Tem até um acrônimo de mnemônico, que é o OPQRS, que é O de onset. Como é que a dor começa? O P, o que provoca? O que alivia ela? Qual é o ritmo dela? Então, tem a avaliação da dor osteomuscular, ela é muito baseada na anamnese, só que o exame físico vai nos orientar. Então, eu estou com um padrão de dor que é uma dor que não segue um padrão anatômico muito claro, que ela veio depois de uma posição prolongada, de um esforço repetitivo, e eu vou lá e palpo uma banda tensa e consigo reproduzir a dor do paciente ao palpar. Se eu faço isso, eu tenho um diagnóstico claro de dor miofascial. Aí eu posso ir adiante e fazer a terapêutica, que pode ser, se eu não tenho treinamento de agulhamento, a compressão isquêmica. Eu acho aquele ponto, eu explico para o paciente que eu vou ficar apertando ele em torno de 60, 90 segundos, que aquilo no início vai causar uma dor bem desagradável, mas depois deve trazer um alívio. Vejo se ele concorda, posso fazer isso. Posso ensinar ele a reproduzir isso em casa, com uma bolinha de tênis, com um rolo, com, enfim, o que ele tiver disponível. Ou se eu já tiver o treinamento no agulhamento, for uma região acessível, porque também tem algumas regiões que, se eu não sou um especialista da fisiatria ou da acupuntura, não tenho uma prática grande de agulhamento, eu não devo fazer, pelo risco de fazer, por exemplo, na região torácica, um pneumotórax, na região do pescoço anterior, fugindo aqui do esternocleido para a região medial, onde tem vasos, ou mesmo na face, né, se eu não tenho segurança, eu tenho que saber os meus limites. Aí, nesses casos, muitas vezes eu vou referenciar aí sim para um acupunturista ou um fisiatra fazer esse agulhamento. Mas, se eu já tenho essa habilidade, é um músculo acessível, eu agulho, o paciente fica livre de dor, eu não preciso ficar virando ele do avesso. Dou o caso por resolvido. Se a dor recorre, a dor eu alivio, ela volta, eu libero aquele ponto gatilho e ela recorre, aí eu vou pensar duas coisas. Ou tem um fator causal por trás disso, que não é só a parte muscular, ou esse paciente não mudou os fatores perpetuantes, os fatores que estão cronificando aquela dor. Ele segue muito tenso, ele segue uma postura inadequada.
E aí é um caminho de investigação que o tempo vem nos ajudar. Perfeito. Muito obrigada, professor. Laura? A Andressa acabou me contemplando na pergunta dela, mas justamente foi essa questão assim que eu mais pensei ao ler o artigo, de que justamente por essa mímese de tantas outras condições, como seria a postura do médico de família e comunidade, assim, de manter isso no serviço da atenção primária ou de tomar essa decisão de encaminhar para outros serviços, né? Justamente, assim, esse processo de tomada de decisão que mais me chamou a atenção. Não, então, Laura, isso não se difere muito de outros processos decisórios em relação ao diagnóstico e a decisão por encaminhar ou não. Vamos pensar numa angina, né? O paciente vem uma angina não, uma dor retroesternal. O paciente vem com uma dor retroesternal. Mesmo que não fosse miofascial, ainda assim eu não vou sair pensando que aquilo é angina. Eu vou pensar se isso é refluxo, se isso é broncoespasmo, se isso é síndrome de Tietze, se é aquela osteocondrite, né? Se isso é angústia ou se é angina. Se aquela dor não tem um padrão de dor relacionado ao esforço, o paciente não tem uma probabilidade de pré-teste baseada em ser um paciente jovem, um paciente que não é fumante, que não é hipertenso, que não é diabético, eu não vou sair pensando que qualquer dor retroesternal é angina. Eu vou pensar nos diagnósticos diferenciais. O que a gente faz, passando a conhecer a síndrome miofascial, é expandir esse diagnóstico diferencial para algo que é muito mais comum do que a gente imagina antes de conhecer. E aí eu vou avaliar pela do paciente, pelo exame físico, mas muito pela anamnese, pelo padrão de dor e pela identificação desse perfil desse paciente, o que é o mais provável, né? Quando é que eu vou decidir, no caso da síndrome miofascial, encaminhar para um fisiatra ou para um acupunturista? Quando é um músculo de difícil acesso, por exemplo, subescapular. Ele é um músculo que o acesso seria pela região axilar ou fazendo um movimento aqui de rotação interna do braço, abrindo e entrando ali pelo dorso, mas é um músculo mais difícil de acessar. O que determina se eu encaminho? É eu ser médico de família, ou ser fisiatra, acupunturista? Não, é se eu tive um treinamento sob supervisão, consegui fazer várias vezes aquele agulhamento e estou seguro de fazer. Aí eu posso optar por encaminhar ou não. Assim como um paciente que vem com um derrame articular do joelho, eu posso não ser reumatologista, não ser ortopedista, mas saber funcionar e não preciso encaminhar. Se eu não sei funcionar, talvez eu precise encaminhar. Então, vai um pouco do treinamento, que é bastante heterogêneo, mas que existem alguns núcleos desse treinamento que são essenciais para todo médico de família ter, né? Eu acredito que ao longo das próximas décadas, aí não é de tão poucos anos, mas como a gente está conseguindo criar uma massa crítica de conhecimento da síndrome miofascial, isso passe a ser um conhecimento essencial para o médico de família também. Eu só teria um comentário. Na verdade, eu acho que isso deveria ser essencial para o médico geral, né? Na formação do clínico geral. A gente devia ter, Né? Uhum. devia ter na grade curricular, sei lá, uma disciplina específica para síndrome miofascial, abordagem, tratamento, enfim. Porque depois que se domina esse conhecimento, se faz muito mais diagnóstico, né? Isso tem a ver com aqueles critérios, né, que se usa também em planejamento estratégico, né? Qual é a prevalência, qual é a relevância, qual é a magnitude de um problema, né? E a gente vê que é um problema que realmente ele é muito prevalente, ele repercute muito, então ele deveria realmente receber um tempo de treinamento maior. Mas, geralmente, quando eu introduzo aulas nesse tema, eu costumo dizer que os estudos epidemiológicos sobre carga de doença, levando a perda de qualidade de vida, mas não necessariamente a mortalidade, mostram que o sofrimento mental e as dores osteomusculares são as maiores cargas de doença. Mas qual é o grau de exposição que a gente tem de treinamento na nossa formação de graduação na abordagem da doença mental e da dor osteomuscular? É muito baixa, né? O nosso foco é muito mais nas questões que trazem mais mortalidade, como doença cardiovascular. A gente tem horrores de treinamento de doença cardiovascular, neoplasia, a gente aprende a rastrear, aprende a reconhecer, fazer diagnóstico. Mas aquilo que traz mais sofrimento, mas menos mortalidade, não tem tanta ênfase. Até porque, em termos até talvez de remuneração, não seja o que traga mais remuneração, né? Então, aí são
prioridades da nossa formação que têm que ser revistas com o tempo. Acho que o André está certo nesse argumento. A Gabriele tinha levantado a mão, não sei se ainda tem dúvida, Gabriele. Oi, boa noite, professor. Eu fiquei com uma dúvida. São identificados alguns danos às fibras musculares depois que é feito o agulhamento para desativação do ponto gatilho? E se há algum prejuízo à contração desse músculo depois? Na realidade, é até o oposto, Gabriel. Faz sentido a tua pergunta, porque, afinal de contas, eu estou entrando com uma agulha, tentando desfazer. Mas se a gente for pensar num ventre muscular, na massa muscular, as fibras que aquela agulha está rompendo são mínimas, né? Tanto que a gente usa do método de injeção como tratamento, né? A gente não se questiona muito quando eu faço uma injeção de antibiótico ou de anticoncepcional, eu estou trazendo lesão muscular, né? Então, na realidade, a gente não tem esse dano para o músculo. O que acontece muitas vezes é como aquele músculo está inibido pelas fibras que estão ali naquele processo isquêmico de contração. Quando tu solta aquele ponto gatilho, o paciente ganha força, muitas vezes ganha de forma imediata. Ganha amplitude do movimento em relação à musculatura antagonista, porque aquele músculo está contraindo, impedindo a extensão máxima dele, né? E ganha força. Um exemplo muito típico é o glúteo médio. O glúteo médio é aquele músculo ao lado aqui do ilíaco que nos permite sustentar a bacia na nossa marcha. Quando a gente tira uma perna, ele sustenta para a bacia não oscilar. Se tu faz um teste que é tentar ficar de pé em cima de uma perna só, dobrando a outra, e flete o joelho, se o teu joelho faz um movimento de medial, é porque o teu glúteo daquele lado está fraco. Quando a gente faz esse agulhamento do glúteo médio e libera, a gente vê nitidamente na hora a melhora. Ou se é de um braço, se é de um outro músculo, o paciente refere a melhora também. Agora, se a gente pode fazer esse procedimento com uma agulha muito mais fina do que uma agulha comum de injeção, que é a agulha de acupuntura, certamente a gente vai ter menos traumatismo. Isso pode significar menos desconforto, menos hemorragias. Além do que, a ponta da agulha de acupuntura, diferente da ponta da agulha de injeção, ela não tem bisel, ela não tem aquele formato cortante. Então, ela entra divulgindo, separando as fibras e não cortando as fibras, né? De forma que, em resumo, assim, não existe lesão para aquele músculo, né? Pode até se formar algum pequeno equimose, hematoma superficial, e existe até ganho muscular. E a gente faz, às vezes, no mesmo músculo, uma vez a cada tantos dias, a cada semana, a cada 2, 3 dias, e não observa esse risco de lesão. Mas é uma dúvida que tem sentido, claro. Muito obrigada. Nada. Tinha uma pergunta aqui. Qual a duração e onde buscar a formação para agulhamento e demais técnicas citadas? A gente teve, olhando esse tema, né, no curso, em relação à reprodução dessa possibilidade de treinamento, né, os cursos feitos com essa habilidade na literatura internacional geralmente são cursos aí de 3, 4 dias cheios de formação. Não é um curso super complexo, porque aí, falando de médicos, né, que já trazem uma base anatômica e muitas vezes do conhecimento da dor osteomuscular. Na realidade, o que a gente tem aqui disponível, né? A gente até tem de outras disciplinas fazendo essa técnica, né, da própria fisioterapia, muito comum, mas na medicina a gente vai ter, então, cursos na área de especialização que são muito mais longos, né, são cursos de 2, 3 anos, como de acupuntura, que treina isso, mas especificamente de agulhamento seco, cursos mais breves, de 3 dias. A gente tem cursos de um grupo de Santa Catarina, do Alexandre, que foi comentado, né, o Alexandre Fortes, ele tem um curso que era reconhecido pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família. A gente tem cursos agora também na formato à distância, mas, claro, não é para sair agulhando à distância, mas é para tu ter o entendimento do grupo que trabalhava com o Alexandre, mas que é um grupo que já tinha uma trajetória anterior na área de medicina da dor e reabilitação, que é do Ari e do João, lá da UFSC. Eles estão com esse grupo chamado Miomed, que tem oferecido vários cursos aí à distância.
Então, agora, inclusive hoje, eu acho que nos próximos dias, numa jornada de miofascial com um autor internacional bem famoso, o Cummings, que está fazendo aí com eles aí umas lives. E aqui em Porto Alegre, a gente tem um grupo muito importante também, que é um grupo da acupuntura, mas que dá treinamentos de cursos também de 2 dias, que chama o GANF, Grupo de Estudos em Acupuntura Neurofuncional. E eu fiz alguns cursos com eles trabalham daí por segmentos. Então, eles dão um curso de 2 dias para membro superior e região cervical, 2 dias para região lombar e membro inferior. E assim eles fazem em sequência. Mas agora, por último, eles estavam viajando, antes da pandemia, o Brasil todo dando esses cursos. Não estava tendo muita oferta em Porto Alegre. Deve voltar agora, após o fim da pandemia, com essa oferta. Então, eu resumiria aí no grupo do Alexandre Fortes, com os cursos que ele tem dado, do grupo lá do Dr. Ari Moré, se não me engano, e o João, que é o Miomed, e o GANF, aqui da acupuntura do Rio Grande do Sul. Pesquisando na internet deve ter outras ofertas, outras opções também. Depois o senhor coloca lá no grupo para o pessoal os contatos desses grupos, enfim, que eu acho importante também para, de repente, para quem tiver condições já de fazer, principalmente quem está no internato, eu super recomendo. É um investimento que, assim, muito bem aplicado. O Alexandre ele trazia um primeiro nível que era para primeiro se familiarizar com o diagnóstico das várias síndromes osteoarticulares, não só miofascial, mas as síndromes articulares, as lesões ligamentares, as lesões relacionadas a bursites, tendinites, de eixo, de coluna, e o segundo curso daí era de miofascial, né? Então ele dividia em 2 módulos. O GEANF, como eu disse, são módulos por segmentação. E o pessoal do Miomed, por enquanto, estava com cursos mais teóricos à distância, né? Eles não estavam ainda com a possibilidade, porque eles pegaram o início deles, começou durante a pandemia, então eles ainda não estavam oferecendo um encontro presencial. Mas eu posso mandar assim depois os contatos. Tá bem. A Milena estava com a mão levantada. Sim, estou com a mão levantada aqui. Na hora que o professor falou que ele aperta no paciente para passar a dor, eu olhei para minha bolinha e eu aperto também aqui nas costas, porque, meu Deus do céu, é muito dolorido. E eu nunca tinha parado para pensar que poderia ser isso. E eu já fui no médico e tal, daí ele falou que eu era corcunda, que eu fui na fisioterapia, ela falou que eu tinha contraturas, mas até hoje tá essa dor ali, e daí dói bastante. E eu nunca tinha pensado nisso. Então foi muito legal essa aula. Não, vale a pena ir atrás, Milena, porque é muito comum durante o curso esse de agulhamento, e eu já participei como monitor de um, e além do que eu frequentei, é muito, muito comum em todo o curso as pessoas identificarem suas dores e saírem do curso melhor. A pessoa faz na hora, eu estava anos com essa dor aqui, lombar na perna, já tinha feito ressonância, não melhorava, via longo tal dia, e era glúteo. Ou eu tenho essa dor no ombro, enfim, né? Então, realmente a compressão isquêmica ajuda aí com a bolinha, os alongamentos, calor local, relaxante muscular, a gente pode usar, mas às vezes fazer um agulhamento faz muita diferença. Então, pois é, tipo, o que tu pode buscar, né? Além de colegas médicos de família, como eu, que fazem, consultório também, tem o colegas fisiatras, muitos fazem, e o GEANF, no site deles, eles têm a lista dos médicos que fizeram formação com eles, né? Então, muitos acupunturistas, tem algumas colegas que são médicos de família e acupunturistas que fazem, a Júlia Berger é uma que eu sempre recomendo, mas tem bastante gente que vai dar um outro olhar para a tua dor, com certeza. Pois é, daí quando tu falou ali também de, tipo, achar um pontinho assim, mais, tipo um nódulozinho, uma coisa, nossa, eu boto a mão aqui, eu sinto o negócio, eu posso ficar passando pra lá e pra cá, sabe? Mas muito obrigada pela aula, sobre esse assunto, vou ir atrás, com certeza. Vai, aproveite. Eu não vejo mais ninguém de mão levantada. Se alguém tiver e eu não estiver vendo, por favor, se manifeste.
A gente já está fechando o horário também. Aviso, então, que no chat foi enviado o link para o formulário de presença, tá? Vocês registrarem a presença de você. E aí, para encerrar, eu queria ver se o Maikson teria alguma fala final e o professor também, e aí a gente pode terminar. Não, só agradecer o pessoal que estava aí presente, falar em nome da coordenadoria de pesquisa, né, que a gente preparou essa aula de hoje. Muito obrigado. Eu também agradeço aí o quórum bem grande, né? Vi que tem mais de 40 pessoas, muito legal aí, o pessoal entusiasmado aí, parabéns à Liga de forma geral. E comentar que aqui na UBS a gente já está com vários colegas que estão aplicando isso na prática, né? Então, quando tiverem a oportunidade de passar aqui, estagiar, ou mesmo acompanhar um turno de atendimentos, conversar aqui com os colegas professores. Eu sou contratado aqui, não sou professor, mas eu já estou acostumado, as pessoas chamam de professor. Nada que eu não fiz quando eu era estudante também com os contratados, então estamos à disposição aí e obrigado aí pelo carinho de vocês. Uma boa noite a todo mundo. Tá, muito obrigado, professor, nosso professor. Muito boa a sua participação. E a Associação Gaúcha de Medicina de Família e Comunidade está de portas abertas. Se alguém ainda não é sócio, se associem. Lembre que os acadêmicos não pagam anuidade e tem acesso aí também aos nossos eventos. Isso aí. Então tá, muito obrigado, doutor João, Maikson, todos os presentes. Uma boa noite a todos. Até a próxima. Tchau, Obrigada, gente. pessoal. Tchauzinho. Boa noite, gente. Até mais. Pessoal. Obrigada, professor.